Você sabia que as mulheres negras representam 62% das mães solteiras no Brasil? Sabia que mortes maternas entre mulheres negras representam mais que o dobro de mulheres brancas em nosso país? Pois é, minha gente, o Pod Pretas Paraíba está começando com o segundo episódio da temporada especial sobre mulheres negras e saúde mental. Eu sou Thaís Vital, ativista da Biomi, coletiva de mulheres negras na Paraíba. E já deu para perceber que o nosso episódio de hoje é sobre maternidade negra e saúde mental. Eu sou Priscila Rocha, ativista da Biomi, coletivo de mulheres negras na Paraíba. E para nos ajudar a tratar desse tema, convidamos a doula Carla Salles. Carla, antes da gente começar, conta um pouco da sua trajetória profissional e política para a gente. Seja muito bem-vinda ao Pod Pretas Paraíba. Boa tarde, mulheres. Uma honra para mim, viu? Ser convidada para contribuir e somar nessa ferramenta que é tão potente, necessária, né? Para o nosso fortalecimento, não só emocional, mas comportamental, fortalecer nossa mentalidade enquanto mulheres negras e o mais importante, né? Fortalecer o nosso posicionamento político, né? Diante dessa situação que sempre foi nossa. Bom, minha trajetória, ela começa... eu sou cientista de formação. Quando eu me apresento, eu costumo dizer que eu sou neta de duas Marias, uma mulher indígena e uma outra mulher africana, que foram vítimas de violência doméstica numa época em que a Lei Maria da Penha nem existia, né? Mas são, para mim, referências de empreendedorismo, de posicionamento e de autonomia financeira. Sou filha de uma outra Maria, que foi vítima de violência obstétrica quando eu nasci. Então, essa violência teve recortes de racismo e sou mãe de 6 laboratórios vivos que tiveram seus nascimentos respeitados, porque a mãe acessou informações sobre seus direitos, teve o seu processo de nascimento respeitados e tiveram as suas autonomias respeitadas, né, diferente das nossas ancestrais. O MEC vai dizer que eu sou cientista de formação. Eu sou formada em Química Industrial, depois eu fui fazer Engenharia de Alimentos e tenho aí 15 anos de indústria, atuando no setor de controle de qualidade. Mas quando eu engravidei, pela primeira vez, da primeira menina que eu gestei, veio aquela coisa de, meu Deus, agora vem uma menina, que referência de mulher eu vou ser para ela, né? E foi impressionante como as coisas mudaram completamente na minha vida, porque eu sou mãe solo dos meninos, eu tenho 2 meninos, né? E pela primeira vez eu estava tendo uma gestação compartilhada. Eu estava num relacionamento, né? Ela foi muito desejada, planejada, e isso muda completamente a cabeça da gente, enquanto mulheres pretas, né? A gente sabe que não é tão simples, né? E eu lembro que eu tinha vergonha de ir para rodas de gestantes quando eu estava grávida dos outros 2, porque eu ia com quem, sabe? Aquela coisa, mãe solteira, né? Mas dessa vez eu tinha a maior vontade de ir, então, e ele ia comigo, o pai dela. E foi nessas rodas, vai fazer 7 anos agora, ela vai fazer 7 anos mês que vem. Foi nessas rodas que eu descobri a possibilidade da mulher gestante acessar informações sobre seus direitos. Porque na minha cabeça, roda de gestante eram eventos que enfermeiras faziam para ensinar os pais a dar banho no bebê. Eu achava que era isso. Mas não. De repente, eu estava em rodas que eram conduzidas por doulas, por enfermeiras obstetras, por parteiras. E o engraçado é que eu já tinha parido os meus filhos. Nunca foi um desafio, uma dificuldade para mim parir meus filhos. Então, quando eu estava nas rodas e via as mulheres falando que queria cesárea, que morria de dor do parto normal, eu dizia, não, não, não precisa ter medo não, o seu corpo já sabe fazer. Eu estava ali empoderando as mulheres sem perceber e compartilhando a minha própria experiência. E, de repente, eu estava conduzindo os encontros de forma bem natural, bem intuitiva, que algumas mulheres começaram a achar que eu era doula. Foi muito engraçado. E aí, o meu esposo comentou, tu devia ser doula, né? Toda vez que tu vai para a roda agora, em vez de tu aprender, tu acaba ensinando, e as mulheres começam a criar coragem para parir, começam a dizer que quer tentar o parto normal. Enfim, então a minha trajetória começou aí. Em 2019, eu entrei e comecei a fazer parte da rede de mulheres negras aqui de Pernambuco, e acho que em 2022 foi que eu integrei a rede Nordeste de Mulheres Negras.
Para além disso, hoje eu faço parte do Comitê Estadual de Estudos em Mortalidade Materna, daqui do governo do estado, e criei uma coletiva de doulas chamada Instituto Renascer Aldeia, para garantir essas informações de direitos para mulheres periféricas, né, que em sua maioria sabemos são mulheres negras, e empoderá-las, pelo menos trazendo workshops de plano de parto, para que elas garantam esse posicionamento, mesmo sem ter condições de ter uma doula. E se deixar, eu falo muito, então, basicamente, respondendo a primeira pergunta, é isso. Basicamente nada, de básico não tem nada, né? Você está demonstrando o quanto você é gigante nessa sua fala, e para a gente é uma honra tê-la aqui, viu, Carla? Seja muito bem-vinda. E aí, pessoal, a gente abriu esse episódio com um dado alarmante em relação à mortalidade materna, onde as mulheres negras são mais que o dobro das vítimas. Carla, você poderia nos informar, fazer uma análise sobre quais são os principais fatores que contribuem para esse número? Com certeza. Acho que é a coisa mais triste que eu vou falar, né, nesse momento. Os dados, não só do Brasil, mas mundiais, são alarmantes com relação à nossa população negra. Mas quando a gente fala de mortalidade materna, a gente está falando de uma assistência básica mínima que o ser humano deveria ter e não tem. As mulheres negras, elas acessam menos consultas de pré-natal, elas têm um tempo de pré-natal qualificado muito menor do que mulheres brancas. Para elas é negado, inclusive, a analgesia de parto. E aí eu vou voltar numa coisa que eu compartilhei na primeira parte, que foi sobre minha mãe, né? Minha mãe, ela foi vítima de violência obstétrica. Eu não sabia, eu fui descobrir isso constelando depois, durante a pandemia. Ela diz que não teve direito, não conseguiu fazer um ultrassom a gestação toda, ela não fez um ultrassom, então ela nem sabia que eu seria menina. Ainda tem aquela coisa, né? A vontade de querer um menino, né? É natural, é a maioria. Então ela disse que comprava coisa amarela e cinza e verde, porque não sabia se eu ia ser menino ou menina. Então, essa coisa de não conseguir uma consulta de ultrassom, que é coisa básica, porque ela fazia o pré-natal no SUS, não tinha plano de saúde. E quando eu nasci, ela diz que ela entrou sozinha, não deixaram ela entrar com a pessoa que foi com ela, que na época era uma vizinha dela. Mandaram ela ficar deitada, e ela disse que estava sentindo muita dor. Alguém subiu em cima da barriga dela para ficar fazendo força, empurrando, e cortaram o perinho dela sem anestesia. E sem permissão, né? Sem consentimento. E ela diz que ficou dizendo, doutor, a anestesia não pegou. E o médico disse, você está muito nervosa, você aguenta porque você é negra. Então, veja, e o mais irônico, meninas, é porque isso aconteceu no ano de 1986. O ano que a Organização Mundial de Saúde recomenda que todas as gestantes façam um plano de parto. E nada é por acaso, né? Justamente no ano que eu nasci, marcado por todo esse, eu chamo de salada assassina, né? Exterminadora, porque isso não é uma assistência, não é uma assistência obstétrica, isso é uma tortura, o nome disso é tortura. E ele justificar que porque ela é uma mulher negra, por causa da cor da pele, ela aguenta ou tem que aguentar. E isso foi o que aconteceu com a minha mãe, mas infelizmente 60, no caso eu, não vou fazer 38 anos depois, isso acontece até hoje. A gente está conversando aqui, tem mulheres pretas passando exatamente por isso, em todas as maternidades do país. Aí na Paraíba, aqui em Pernambuco. Então, assim, esses números da mortalidade materna que você trouxe, não é à toa, não é por acaso. Existe uma cultura escravocrata de que a mulher negra ainda não é digna de humanidade, e as que conseguem acessar serviços públicos são tratadas com discriminação. Elas passam mais tempo de espera na maternidade e elas têm menos consultas de pré-natal. Tudo isso são dados estatísticos. Então, a qualidade do pré-natal é insuficiente até hoje para mulheres negras, e isso também reproduz uma cultura escravocrata. Eu lembro que teve, acho que vai fazer um ano,
acho que vocês devem ter visto também, que passou no Fantástico, né? Teve uma repercussão nacional. Uma jovem negra que ouviu da médica que a região íntima da mulher negra tem um cheiro forte. Não sei se vocês, pronto. E isso só chegou no Fantástico porque essa jovem negra era ninguém menos que a prima de Luana Genot. Mas como é que a juventude negra vai se sentir cuidada, sendo assistido por profissionais com essa mentalidade, né? Então, eu sempre gosto de falar que o racismo obstétrico, ele não começa no processo de gravidez, já começa antes, com a juventude negra sendo considerada diferente ou indigna de um tratamento de saúde qualificado, que é básico. Então, quando a mortalidade materna vem chegar, já começou muito antes, infelizmente, na conduta preconceituosa dos profissionais de saúde e da falta de políticas públicas e da falta de representatividade negra no sistema de assistência social, no sistema educacional que forma esses profissionais e no sistema de saúde. Impactante, né, esses dados. Carla, quais são os desafios específicos que as mães negras enfrentam em relação à saúde mental durante a gravidez e após o parto? Bom, nesse processo aí que eu compartilhei, que eu estava grávida, né, da minha primeira filha e comecei a frequentar as rodas, no mesmo ano eu fundei o Instituto, porque eu achava horrível, né, essa coisa da mulher já querer ir para a cesárea, sem querer passar pelo processo, e surgiu uma oportunidade de doulagem voluntária. Eu estava vendo no Facebook, aí apareceu, estamos selecionando doulas voluntárias para serem essas profissionais. Eu achei que interessante, vou saber o que era. Na época eu ainda trabalhava CLT na indústria, mas nas minhas folgas eu topei esse desafio. E pela primeira vez eu me deparei com um cenário que eu não conhecia. Porque eu trabalhava na indústria, eu tinha plano de saúde, então eu estava numa condição de privilégio. Mas quando eu fui fazer essa formação de doulas para ser voluntária, foi para servir mulheres que iriam usar o serviço do SUS. Então, eu descobri uma realidade totalmente desconhecida. Mulheres que queriam parto natural, que elas chamam de parto normal, mas normalizando a violência obstétrica. Porque é aquela situação que eu falei que a minha mãe passou, né? Elas são ensinadas de que, por exemplo, tem que fique quietinha, viu? Não faça silêncio, não faça zoada não, que se você fizer zoada, você vai ficar por último. Você vai ser a última a ser atendida, né? Quando é o contrário, a mulher precisa vocalizar e fazer zoada se for necessário, porque de acordo com a própria neurociência, isso vai ajudar e é uma ferramenta de alívio dos desconfortos, das dores, da contração. Então, quando a gente fala de saúde mental da população negra, as dores são imensas. Desde, por que eu engravidei? A gente atravessa aí a questão do planejamento familiar. A maioria das adolescentes grávidas são meninas negras. A maioria são vítimas de abuso sexual, né? Então, é uma gravidez que já não fazia parte daquele projeto de vida. Aí tem o desafio de o pai assumir, né? Que é outra barreira que ela enfrenta. Ela vai levar essa gravidez sozinha. E tudo isso vai abalando psicologicamente essa mulher. Tem a questão do estupro, aliás, do aborto, né? Que a maioria desiste e vai tentar de forma ilegal, porque a criminalização é cruel na população negra. Mas quando ela decide ter esse bebê e vai procurar o serviço de saúde, ela se depara com por exemplo, peregrinação, né? Assim, os desafios são enormes. Por isso também, e aí eu vou pedir licença para divulgar, eu faço parte de uma campanha nacional chamada Maio Furtacor. É uma campanha de conscientização pela causa da saúde mental materna, que eu represento Pernambuco, porque a gente precisa enegrecer essa campanha. Então, eu já abro aqui o convite para todas nós. Essa campanha ela foi criada lá em São Paulo por psicólogas e psiquiatras na pandemia. Por quê? Porque com a pandemia, o que foi que aconteceu? A escola fechou, sobrou para quem? Para as mulheres que são mães. Como Thaís falou aí, né? Tem uma criança de 3 anos, então você passou por esse processo. Ninguém perguntou o que as mães achavam disso, né? Simplesmente
E às vezes não só uma criança, mas às vezes um idoso, uma pessoa deficiente, ficou para as mulheres que são mães cuidar. Por isso que eu estou gostando muito dessa discussão sobre a política de cuidado, a economia de cuidado. Finalmente estão começando a reconhecer uma coisa que as mulheres negras historicamente já cuidavam. Só para finalizar essa parte, eu acho importante sempre falar que quando vem o processo de amamentação e puerpério, desde a época escravocrata, era o único momento que a gente era visto com humanidade. Porque toda vez que uma mulher branca engravidava, uma mulher negra era estuprada para ser ama de leite desse bebê branco. Então, para isso, o nosso leite servia, né? Para alimentar os colonizadores. Então, como será que não estava a mente dessa mulher, a cabeça dessa mulher, que nem poderia viver o seu puerpério? Porque muitos bebês, quando nasciam, eram mortos, porque ela só era vista como um seio cheio de leite para alimentar um bebê branco. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa trazer essa coisa do contexto histórico que essa mulher está e de onde ela veio, né? Que, como terapeuta, né, eu também sou aromaterapeuta materno infantil, eu sempre trago a importância desse rede de apoio, mas uma rede de apoio com um olhar antirracista. O meu trabalho hoje é focado na educação perinatal antirracista, inclusiva, porque tem homens trans que engravidam, que gestam e querem parir, e são tratados como aberração também. Então, a gente não pode negar cuidado, acolhimento, muitas vezes até isso. É só um olhar, uma escuta ativa para essas pessoas. Carla, essa tua fala, ela me atravessa de uma Eu forma sei, minha irmã, eu sei. bem impactante, porque eu não tive esse acesso. Eu fui direto para uma cesárea, e assim, eu lembro que na época minha gravidez não foi planejada, e eu lembro que na época eu fiquei, tinha uma amiga, inclusive, que ela é doula, e ela ficava falando, Thaís, vamos fazer um trabalho, e eu ficava fugindo, sabe? Então, assim, até quando esse serviço nos é ofertado, né, a gente não consegue. Não se vê digna. Exatamente. Não se vê digna perfeitamente de ter esse acompanhamento, de ter alguém que nos oriente, que nos passe essa segurança, né, esse fortalecimento, porque é um momento de muita fragilidade também, principalmente quando a gente está nesses casos de abusos, de gravidez na adolescência, de uma gravidez que não é planejada, que a gente não estava no nosso projeto, né, de vida. Então, é extremamente é fundamental trazer essa discussão, principalmente para que a gente se veja dentro desse espaço, né? Porque a gente também tem essa negação de que não é para a gente, mas é para a gente principalmente, né? Diante de tudo isso É por isso que eu achei tão oportuno o tema da Marcha das Mulheres Negras, né, e do Júlio das Pretas, né, reparação e bem viver, nada mais apropriado, porque não é sobre sobreviver, é sobre bem viver. Quando a gente fala, por exemplo, tu é uma guerreira, a gente não, né, a gente escuta aí, tu é uma guerreira, tem muita mulher que fala, né, e se orgulha dizendo, eu sou uma guerreira, não, meu amor, eu sou uma vitoriosa, porque a guerra já foi travada lá no passado, a gente tem leis, tem decretos, tem parlamentares, tem pessoas que a gente elegeu para estar ali para garantir que a gente não tenha que brigar e não travar guerra nenhuma. Nós somos vitoriosas, mas a gente precisa fazer um trabalho importante, terapêutico, para se ver nesse lugar de merecedora, né? Exatamente. E essa é uma guerra que a gente não teve nem o direito de escolher se iria ou não, né? A gente foi jogada nessa guerra e pronto. E ainda temos que nos orgulhar de ser a tal guerreira, né? É impressionante. Carla, existe uma disparidade na qualidade do cuidado pré-natal e pós-natal para as mulheres negras? Você poderia nos dizer quais são as principais razões por trás disso? Olha, vamos falar de pré-natal, né? Primeiro, como eu acompanho, né, muitas gestantes, tanto do SUS como do setor privado, enquanto profissional doula, hoje eu tenho uma formação de doulas também, eu formo doulas antirracistas,
E o que eu mais vejo é isso. Muitas vezes os profissionais de saúde não foram ensinados a ver uma mulher com um olhar interseccional, digamos assim. Eles tratam elas como números, né? Mas com a população negra, ainda perpetua, como eu falei no caso dessa obstetra, dessa ginecologista, né? Falar que o cheiro da região íntima da mulher negra tem um odor diferente, quantas mulheres ela não já excluiu e já falou isso assim abertamente, e isso ninguém nunca ficou sabendo. E ela fala no Fantástico, eu aprendi isso na faculdade, então veja que terrível. Porque é sobre isso, as mulheres escutam isso. Sobre o pré-natal, eu vou falar só uma coisinha, porque se deixar eu falo muito. Por exemplo, a questão dos pelos, né? A gente sabe que os pelos não interferem em nada na condição clínica, desde que a região íntima tenha sido higienizada. Mas às vezes a mulher está com uma patologia, uma sífilis, uma cândida, né? Isso é independente de cor de pele. Mas os médicos ainda insistem em mandar a mulher raspar os pelos. E tem muita mulher que raspa os pelos com vergonha de expor essa coisa. Então, a gente sabe que raspar os pelos pode colocar uma mulher numa situação de vulnerabilidade clínica. Ela pode ter uma infecção só porque está depilada no momento do parto. Então, a gente sabe que a função dos pelos é para proteção da pele, principalmente no momento do parto. Mas os profissionais de saúde preconceituosos, racistas, insistem em dizer isso. E a mulher fica, né? Porque a gravidez já te deixa numa situação emocionalmente vulnerável. Infelizmente, não se empoderam as gestantes no nível necessário. A mulher, quando ela engravida, ela está passiva quase 100%, porque o médico é que diz quando é a próxima consulta, quando é a data que ela tem que fazer a ultrassom, quais exames ela tem que fazer, beleza, é importante. Mas às vezes excessivas consultas de ultrassom só para ver o sexo do bebê, acaba complicando muitas vezes e expondo a mulher, e ela perde totalmente o seu protagonismo nesse momento. Ela não sabe que pode se posicionar. Eu sempre digo nas rodas, não é porque você vai ser assistida pelo SUS que você tem que fazer o que eles querem, não. Eles estão ali recebendo salário, você paga impostos para ter esse suporte. E é uma das coisas, né? Quando eu vou falar de pós-parto, né, de puerpério, que é o pós, né? Uma coisa bem simples que a gente fala, a hora dourada, o contato pele a pele. Aqui a gente tem municípios que têm, inclusive, leis que garantem isso. Mas por causa do protocolo de profissionais desatualizados, eles não respeitam a hora dourada. O momento que o bebê nasce tem que ir para a mãe, independente se foi um parto natural, se foi um parto normal, ou se foi uma cesárea. Aquele contato pele a pele é uma estratégia de combate à mortalidade infantil. A gente não está falando de frescura ou de besteira. A gente está falando de recursos naturais para garantir a vida daquele bebê. Né? E é uma coisa nossa, isso é uma coisa ancestral. As parteiras já faziam isso. Então, são coisas muito simples, mas que, como dispensa o papel deles e a atuação deles, isso fere demais o ego. Eu sempre costumo dizer isso. Os obstetras, eles são fundamentais no pré-natal, mas na hora do parto, nos sagrados nascimentos, eles são totalmente descartáveis. Claro que eu não falo isso em todos os lugares, óbvio, mas aqui eu me sinto à vontade, porque é isso, gente. O nascimento foi um projeto da natureza, feito para dar certo, e está dando certo até hoje. Tanto é que a OMS recomenda, a Unicef recomenda, o Ministério da Saúde recomenda. Mês passado, o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica falando da importância da presença das doulas no trabalho de parto. Posso até compartilhar depois com você no WhatsApp, para você compartilhar com o máximo de mulheres possível, porque, além de ser uma legislação, é recomendado pelo Ministério da Saúde. Só que a atuação da doula profissional afasta os outros que estão acostumados a cheio de protocolo, a ficar fazendo toque, né? E várias outras coisas. Infelizmente, é sobre poder, sabemos, né? Vou parar, senão eu falo demais. E eu passo a tarde escutando. Não sou mãe ainda, mas já sofri um aborto espontâneo. Então, não passei por esses processos, mas de ouvir vocês, assim, escutando, eu fico pensando como isso é um tema tão importante e é tão
a sociedade realmente abafa, assim, as nossas dores, a questão do debate, né? Então, como é importante, eu fico pensando, outras mulheres, outros jovens, quando eu ouvi você, Carla. Que potente esse episódio de hoje, viu? Só, assim, já agradecendo, que é, assim, por estar aqui dando essa aula, assim, que outras também vão se sentir muito tocadas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as estratégias para o enfrentamento ao racismo na saúde das mulheres negras. É sobre isso é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu vivo. Hoje eu entendi minha missão, sabe? Porque quando eu me internei doula lá em 2016, quando a minha filha estava grávida, eu achei que era por isso, porque eu tinha parido e eu conseguia estimular as mulheres a. Mas não, aí depois desse processo com a minha mãe que eu descobri, ó, vê, eu fui vítima de violência neonatal na minha chegada. E eu nem imaginava. Fui descobrir isso há fazer uns 4 anos. 2004, né, foi na pandemia. E tem coisas que precisam acontecer, mas a gente só vai entender, ó, lá na frente. São dores, foi traumático, foi pesado. Eu acho que eu passei uns 6 meses chorando, sofrendo, com raiva, sabe? Porque eu já tinha acessos, já tinha privilégio. Eu tenho parceria com o Ministério Público aqui, vários advogados, a OAB daqui de Pernambuco. Então eu poderia, vou procurar saber quem foi esse obstetra, vou meter-lhe um processo, não sei o que, mas não. Eu decidi ir pelo outro lado, pelo outro caminho. Eu vou fomentar a investigação dessas mulheres, vou fomentar esse despertar da consciência no feminino negro, materno, para que a gente reprograme a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? Né? Todo bebê que nasce de uma mulher que era escravizada, ele nascia livre. Mas livre para quê? Né? Livre como? Se essa mulher nem ia poder viver o puerpério, não ia poder muitas vezes nem amamentar esse bebê. E a saúde mental, e esse baby blues? Mulher escrava não ia ter direito à depressão pós-parto, né? Então é sobre isso hoje. Quais são as estratégias que eu uso hoje? Hoje eu tenho uma formação de doulas antirracistas. Eu tenho um projeto de uma coletiva de doulas, que a gente ocupa espaços estratégicos grandes, de grandes eventos que têm gestantes, levando pesquisa, por exemplo. Você já ouviu falar em violência obstétrica? Você sabia que todo bebê que nasce aqui em Pernambuco tem direito a uma doula ao lado? E isso não exclui a lei do acompanhante. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, lei do acompanhante, que é lei federal, e lei da doula. São 2 pessoas nesse momento. Porque eu sempre digo assim, geralmente a gente que é mãe, quando nasce o bebê, a gente manda vá atrás, né? Não deixe sozinho não, para ninguém trocar, para ninguém fazer, né, nada errado, e a gente abrir mão do nosso cuidado. Deixa eu aqui sozinha, me deixa aqui, né? Isso é ancestral, mas tem esse atravessamento da colonização. A gente tem que se virar, a gente tem que dar conta de tudo. Então, não, a doula profissional é aquela profissional para a mulher. Tanto é que ela nem é profissional de saúde. Porque profissionais de saúde já vão estar lá, obstetra, enfermeira, técnico de enfermagem, neonatologista, anestesia. O que precisar já tem lá na maternidade, para garantir a parte clínica da mãe e do bebê. Mas e a parte emocional? Como é que essa mãe está? Porque muitas vezes ela não sente vontade de pegar o bebê e abraçar. Ela não é obrigada a se apaixonar pelo bebê de cara, não. Principalmente porque muitas vezes na população negra esse bebê não foi planejado. Então, ela tem direito de ficar sozinha. Só que quando a gente fala não ficar só, porque quando alguém vai com o bebê, a doula continua com ela. Inclusive, geralmente, uma das coisas que a doula faz é o print da placenta, por exemplo. Mas é uma estratégia de estar ao lado da mulher, de estar perto dela. Entende? A liquidação da placenta vai ser feita e ela é tratada como um órgão tão importante, é tratado como lixo hospitalar. Então, a doula está ali para dizer, não, ela quer um print. E é uma forma também de estar do lado daquela mulher para ver se ela não vai sofrer uma violência. Por exemplo, puxar a placenta pode aumentar o risco de hemorragia pós-parto. Isso mata mulheres negras muito mais do que mulheres brancas aqui no país. Então, ter o cuidado e o respeito com a declitação da placenta é tão simples, mas eles estão acostumados a esperar o próximo plantão. Aquela mulher é só mais uma, mas quando ela está ali com a doula está ali para garantir que ela não vai ser feito nada com ela.
Então, infelizmente, eu sempre digo assim, infelizmente, o nosso papel é garantir uma experiência positiva de parto para aquela mulher. Mas muitas vezes o nosso papel é servir de cerca, ficar ali, ó, blindando aquele parto para ninguém mexer com ela. Infelizmente. Então, além de estar, né, integrando a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco nessa articulação política de fortalecer as nossas, primeiro, né, e trabalhar, por exemplo, apoiando o projeto Eu Voto em Negra, para que a gente estimule mais candidaturas de mulheres negras. Tem também algumas palestras que eu falo sobre racismo obstétrico, científico e neonatal, como é que a gente pode evitar, né? Além de algumas ações sociais gratuitas que eu faço nas escolas, porque eu acho que a mulher, ela precisa aprender sobre seus direitos ainda no ensino médio, principalmente com essa coisa agora dessa PL, né? Veja como tem que ser o jeito. Quando a mulher ela vai aprender sobre parto, infelizmente é geralmente quando ela já está grávida, mas ela pode aprender sobre educação, os direitos sexuais e reprodutivos, ela pode ter essas informações antes de pensar se quer. Não sei se eu quero ser mãe, mas eu quero saber quais são os direitos que eu tenho se eu ficar grávida, né? Então, são algumas coisas que a gente faz aqui, né? Rodas de gestante, workshops de plano de parto, porque a gente sabe que na população negra as mulheres, né, tem uma sobrecarga econômica muito grande. Então, muitas vezes não é ok separar um orçamento para contratar uma doula, mas a gente garante que ela faça o plano de parto com todo o nosso suporte, com todas as nossas orientações, trazer a família para junto, trazer os homens que têm caráter, né? Os homens que são responsáveis, os homens de verdade que eu chamo, né? A gente teve agora o boom, né, da história de Isa, e é muito sério, né, quando a gente vê isso, porque a mulher é poderosa, né, mas não deixou de ser mais uma mãe solteira, né, de nós. E eu sempre digo isso, a importância dessa autonomia financeira, porque ela vai ter o melhor pré-natal, o melhor enxoval, tá lá a geladeira cheia, a despensa cheia. Então ela não vai ter aquele argumento, eu tô com ele porque ele me sustenta. Eu tô com ele porque eu preciso, né? A gente sabe que vai aparecer vários. E a gente sabe que vai passar. Ela não sabe ainda porque está vivendo a dor agora, mas a gente sabe que vai passar. E ela vai sair muito mais fortalecida. E essa Nala, né, que ela vai parir, vai ser uma criança que daqui a 30 anos, a gente já sabe que vai ser uma ativista muito potente, né? Mas, basicamente, são algumas estratégias que a gente usa, trazendo sempre esse olhar de promover a nossa saúde mental, cuidar de quem cuida, e o mais importante, garantir os direitos, autoconhecimento, mais do que informação, mais do que conhecimento, autoconhecimento, e aprender a se posicionar também na gestação. Carla, que aula! Que aula a gente ouviu, assistiu aqui, né, Pri? E com certeza todo mundo que está ouvindo sentiu esse impacto da potência da fala de Carla e da responsabilidade também que a sociedade precisa ter e identificar e assumir para que a saúde mental das mulheres negras não sejam tão afetada, tão devastada, né, nesse processo que já é tão histórico, né? Então, Carla, só te agradecer por ter cedido o seu tempo para estar aqui, compartilhando tanto conhecimento com a gente, né, divulgando também o seu trabalho, o impacto do seu trabalho na sociedade, que, para mim, você é o próprio poder, né, quando você chega trazendo tanta informação e tanto conhecimento para potencializar o que as mulheres negras gestantes carregam dentro de si. Isso é de uma grandiosidade que a gente não consegue nem descrever. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu acredito que você falou que descobriu a sua missão e, de fato, não foi à toa que você nasceu naquele ano, que você passou por tudo isso, né? A gente entende que foi um processo difícil, doloroso, mas tem uma missão nisso, um propósito nisso, né? Você transforma outras mulheres negras a partir do que você é e do que você traz de conhecimento
Então, assim, a gente só quer que quem esteja nos ouvindo e nos assistindo, que compartilhe esse podcast para que a gente consiga alcançar outras mulheres negras, mães, gestantes, para que tenham acesso a essa informação, né? Diferentemente de mulheres como eu e de tantas outras que não teve esse acesso, e do quanto ele é importante, do quanto ele pode mudar a nossa história, esse nosso processo antes e pós-parto, né? Então, Carla, muito obrigada. Em nome da Biomi, Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, a gente agradece muito a sua participação. E sinta-se sempre bem-vinda ao nosso podcast e à nossa coletiva. Um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, mulheres. Para mim é uma honra estar sempre compartilhando esses saberes, essas tecnologias que são nossas, sempre foram, né? Mas às vezes a gente esquece de compartilhar, de partilhar. E eu lembro que, só para fechar, eu lembro que quando eu descobri essa história da minha mãe, eu perguntei, mas mãe, tu não sabia não, que não podia? E ela disse assim, não, eu não sabia, porque se eu soubesse, eu não ia deixar ele fazer isso comigo, né? Porque a gente é assim. A gente já é muito poder, a gente já é muita potência, mas às vezes alguém precisa lembrar disso. Então, é por isso que a gente não pode estar sozinha e nem deixar as nossas estarem sozinhas no parto. Gratidão imensa, doar para todas nós. E contem sempre comigo, viu? Estou aqui. Um beijo. O Pod Pretas fica por aqui. Aproveitem para seguir as nossas redes sociais. No Instagram, @biomipb. Facebook, abiomi.pb. Nosso site, abiomipb.com. E agora no YouTube, com @biomipb. Até o próximo episódio. Pretas na Rede e na Revolução.